Oi, eu sou o Fábio e esse é o Coisas de TV, o canal que veio aqui te avisar que o SBT está em crise. Talvez você não saiba, talvez você prefira assistir uma Globo, uma Record, e aí você não ficou sabendo que a emissora do Silvio Santos não está assim tão bem das pernas. A emissora que já foi considerada a TV mais feliz do Brasil, hoje em dia não deve estar tão feliz assim, porque se antes ela tinha o segundo lugar garantido no ranking de audiência, hoje em dia ela está, sei lá, em terceiro, às vezes quarto, às vezes quinto. O que será que aconteceu com o SBT? Uma emissora que era tão grande, com nomes tão importantes, tá nessa verdadeira situação de barril. A história da crise do SBT é difícil a gente precisar quando que ela começou. Porque quando a gente abriu o olho, opa, a emissora está em crise, a audiência está baixíssima e nada está conseguindo elevar os índices. O que aconteceu? Eu tenho minha própria teoria, na verdade. Eu acho que o estopim dessa crise foi no começo da pandemia. Porque se vocês lembram, a pandemia começou em março, quando tudo parou. E o SBT tem o hábito de fazer com que os primeiros meses do ano sejam reprises de seus melhores momentos. Aí aconteceu essa crise logo em março. A televisão ficou baqueada, ninguém conseguia gravar nada. E aí o SBT teve que reprisar seus melhores momentos durante mais tempo. O que talvez deve ter feito com que as pessoas fossem embora, fossem assistir qualquer outra coisa. Pelo menos essa é a minha teoria, provavelmente não é a verdadeira. Mas alguma coisa está acontecendo que as pessoas não estão conseguindo assistir ao SBT. Na verdade elas estão conseguindo, elas só não querem. O SBT sempre teve a fama de ter uma grade muito flutuante. Às vezes você liga num programa hoje, amanhã o Silvio Santos mandou trocar tudo, tá reprisando Caso Encerrado com a doutora lá. Eles sempre buscam uma saída muito imediata para os erros. Algum programa não tá dando audiência? Cancela na hora. Vamos lembrar que eles já chegaram a reprisar o Carrossel à tarde. Depois de umas semanas eles falaram: oi gente, então não tá dando audiência, nós estamos tirando, tá? Beijo, tchau. Um tipo de coisa que a gente não veria em qualquer outra emissora de televisão do Brasil, né? Mas o SBT tem esse jeitinho especial de lidar com as coisas. Que é uma empresa milionária que funciona às vezes como uma quitanda que tá na tua rua. E a situação atual do SBT é desesperadora. Para começar, eu acho que um dos maiores problemas da grade é a faixa matutina. Enquanto Record tá aí com seu Hoje em Dia, a Globo tá com seu Encontro com Patrícia Poeta, o SBT foi para uma outra via. Antes eles exibiam desenhos animados, e hoje em dia o que eles exibem? Primeiro Impacto. O jornal foi criado originalmente para ser exibido durante a madrugada ou começo da manhã, para pegar esse pessoal que está acordando cedo e quer saber como é que tá o trânsito antes de sair de casa. Agora, o SBT exibiu o Primeiro Impacto durante 7 horas seguidas. Virou um mini Globo News dentro do SBT. E se fosse ainda uma mini Globo News seria menos pior. Mas o que a gente tem é um jornal extremamente sensacionalista, em que um dos apresentadores conversa com um galo empalhado no palco. Apresentador esse aí que tem um histórico na justiça que não é assim tão legal assim. Eu não consigo entender como o SBT enfia 7 horas de Primeiro Impacto. É o Primeiro Impacto, é o Segundo Impacto, é o Terceiro Impacto, vai até a hora do almoço esse impacto. E aí na faixa do almoço o SBT exibe algumas reprises. Sempre foi do SBT exibir umas reprises ali, passar um Chaves. Mas agora a situação tá feia, porque as pessoas nem isso estão querendo assistir. Até porque não tá dando pra passar o Chaves. Caso você não saiba, os direitos do Chaves estão congelados no mundo inteiro pelo grupo Chespirito. Então nem isso o SBT consegue passar. E aí ele teve que apelar para qualquer série que estivesse dando sucesso. Aí eles pegaram Henry Danger, eles pegaram Um Maluco no Pedaço para ver se agora vai. E não foi, né? A gente sabe. Nossa, é muito doido pensar. Gente, eu via Um Maluco no Pedaço quando eu tinha meus 14 anos. Eu voltava da escola, sentava, almoçava vendo Maluco no Pedaço do SBT. Estamos aqui, lá 50 anos depois disso, o que tá acontecendo? Passando Maluco no Pedaço no SBT. É a dificuldade de encontrar novas coisas pra renovar o público, sabe? É o jeito SBT. E aí no meio dessas apostas de velharias, o SBT às vezes começa a apostar em umas velharias ainda que não estão dando certo. Um dos casos mais icônicos que aconteceu nos últimos tempos foi que o RBD decidiu se reunir novamente para para comemorar a carreira gigantesca deles. E aí com isso surgiu uma nova RBD mania, as pessoas estavam todas RBDísticas, usando suas gravatinhas, indo em festas tocando aquelas músicas em espanhol.
E aí o que aconteceu? O SBT viu aí uma oportunidade, porque a banda RBD surgiu da novela mexicana Rebelde, que foi exibida no SBT. Então aí o SBT pagou uma grana para comprar os direitos dessa novela de novo e falou, vou lançar novamente. Olha quanta tá fila aí para comprar esse ingresso. É claro que vai ter fila para assistir a novela no meu canal, certo? Errado, né? Isso não aconteceu. Primeiro porque, chute meu, né? Desculpa RBD fãs, eu acho a novela terrível, mas desculpem, mas eu acho que eles conseguiram uma fama numa carreira musical que está muito acima da novela. Não necessariamente as pessoas têm interesse em assistir 500 capítulos de jovens em tramas muito antiquadas. Elas querem ver as músicas e se lembrar da adolescência delas. Então, sabe, ouvir a playlist no Spotify já tá o suficiente para nostalgia, não precisa assistir a novela. E para piorar, o SBT lançou a novela no meio da tarde. Encontre o erro. A novela passou no começo dos anos 2000, para a juventude da época. Onde está a juventude do começo dos anos 2000? Trabalhando. A não ser que a pessoa esteja em home office e olhe lá, a galera não vai conseguir acompanhar a novela como o SBT estava imaginando. Resultado, a audiência tá terrível. Antes estava passando Marisol, uma daquelas novelas lá com a Bárbara Paz como protagonista, estava dando uns 4 pontos. Rebelde derrubou para 2, para 3. Porque é uma novela muito difícil. A não ser que você tenha assistido naquela época, ninguém vai assistir mais. Um público novo não se interessa por isso. Se interessa por Marisol, mas não por Rebelde. Aí tem a questão das reprises eternas. O SBT tem uma faixa forte de novelas da tarde, que a audiência está caindo, e o que eles estão fazendo? Reprisando outras novelas que já foram exibidas outro dia. Eles têm um catálogo gigantesco de novelas mexicanas, e o SBT o que faz? Vamos passar cuidado com o Anjo de novo. E eu sei que os fãs de novela mexicana ficam muito putos com o SBT, porque eles passam propaganda às vezes, isso inclusive eu vi no vídeo do Almanac Latino. Inclusive, se você gosta de novela mexicana, vá lá no Almanac Latino, que sempre tem coisa legal pra acompanhar. Mas o SBT passa chamadas falando, olha, novelas mexicanas na nossa tarde, não sei o que, passa trocentas novelas inéditas e fica reprisando as mesmas coisas. E tem tanta produção nova que poderia atrair novos fãs, novos tipos de história passando, mas eles estão lá, presos no que eles viram que deu certo, na esperança de ter algum ponto de audiência. E pra piorar, antes a faixa que salvava, que era as das novelas infantis, já não está dando tão certo assim. Depois do fim de Poliana Moça, o SBT fez um acordo com a Amazon Prime Video, e aí fizeram A Infância de Romeu e Julieta, que é mais uma novela da Iris Abravanel, com um monte de criança, um monte de adulto, trocentos figurantes que, segundo notícias aí, não estão recebendo 2 esfirras abertas para almoçar. O problema é que essa novela não está dando certo. Eu não acompanho A Infância de Romeu e Julieta, eu vi só o primeiro capítulo para poder gravar o Reels em alguma rede social aqui do Coisa de TV. Inclusive, siga a gente nas redes sociais, que a gente tá postando vídeos curtos lá de algumas análises, então fica de olho na gente. Mas, eu, sei lá, achei a novela meio qualquer coisa. Mas os fãs estão reclamando que é uma novela que não acontece nada. É uma novela que não tem vilão, é uma novela que não tem uma trama que anda, então aí fica difícil de acompanhar mesmo. E assim, se as novelas infantis do SBT sempre estavam dando uma audiência boa, uns 2 dígitos, às vezes uns 7, 8 pontos, agora já caiu para uns 4. Assim, embora o Prime Video deve estar super contente que a novela tá lá sendo assistida lá na plataforma deles, o SBT assim não tá tão feliz. E aí chegamos no ponto da audiência em si. A gente não costuma falar muito de audiência no canal, porque sempre atrai gente maluca. Mas trago dados aqui, peguei os números do Ibope para ver o PNT, que é o quê? É o ponto de audiência nacional. Normalmente quando a gente fala de audiência, a gente fala muito da audiência de São Paulo, audiência do Rio. Aqui é a audiência do Brasil. Então, os 5 programas mais vistos do SBT são em ordem crescente, de maior audiência a menor audiência, é Programa Silvio Santos, com Patrícia Bravanel, O Futebol, Programa Eliana, Domingo Legal e Roda Roda Jequiti. Eu, pelo menos, acho assustador que, por exemplo, a novela inédita que custa uma grana não tá entrando nem nas 5 maiores audiências. Aí assim, é fácil chegar aqui e meter o pau. É fácil vir aqui reclamar das coisas. Mas o pior é que o SBT tá fazendo coisa legal. Tem coisa boa sendo exibida. E coisa boa tá dando audiência. Por exemplo, o Domingo Legal, toda vez tá dando uma audiência muito boa para o horário.
beleza, que não tá aparecendo no topo do top 5, mas tá ali expressiva. Por quê? Porque eles souberam entregar um programa que é completamente diferente do que a concorrência está fazendo. De manhã na Globo, você vai ver lá uns programas super chatos. Me desculpa quem gosta do Globo Rural, pequenas empresas e grandes negócios. Eu não gosto disso. Tô sempre ligando no SBT pra ver famoso tomando torta na cara. E tem o fator Celso Portiolli, que é um baita de um comunicador, uma pessoa muito competente. E assim, a gente adora, pelo menos eu e a Larissa, a gente adora programa de quiz. E o Domingo Legal entrega isso, tem quiz, tem outras brincadeiras, tem lá as pessoas concorrendo a prêmios. É legal, o Domingo Legal é um programa legal de assistir ainda. E é um programa que não ficou preso no que era feito no passado. Tem se renovado constantemente. É ao contrário, sei lá, de um programa da Liana, que embora esteja aí no ranking das 5 maiores audiências do SBT, eu acho um programa que está estacionado no tempo. Eu ligo, eu sei que vou encontrar aquele mesmo cenário, aquele mesmo humorista vestido de Narcisa, mostrando uma pessoa pobre, visitando casa de famoso, visitando algum lugar do mundo. Sei que vão chamar famosos da internet que estão fazendo sucesso nas redes sociais. É uma coisa muito óbvia o programa da Eliana. O que é uma pena, porque a Eliana é uma baita apresentadora. Outro acerto que eu acho do SBT, embora não esteja dando audiência, é o Fofocalizando. Muita gente mete o pau, fala que o Fofocalizando tá derrubando, não sei o quê. Mas pensa, o Fofocalizando é um respiro de novidade dentro do SBT. É um programa que faz as coisas diferentes, tenta correr atrás de entretenimento, pauta muita coisa na imprensa de celebridades. Mesmo que de forma equivocada, sim. E outro acerto do SBT também foi investir no esporte. O esporte está dando muita audiência para o SBT e também fez com que eles contratassem muita gente boa que estava aí à toa. Kleber Machado agora está no SBT. Olha isso, o cara tava super feliz assinando o contrato outro dia. E aí você quer saber exatamente o que eu sugeriria para arrumar o SBT hoje em dia, né? É uma coisa difícil. Eu não tenho qualquer tipo de estudo, eu apenas observo as coisas, mas a gente gosta de palpitar. E eu vou palpitar, sabe quando? Logo depois do recadinho, porque eu tenho que avisar que nós temos um clube de membros aqui no canal. Você pode ver mais informações aí embaixo na descrição do vídeo. E se você fizer parte, por exemplo, do Plano Maneco, você vai ter os vídeos sendo lançados com antecedência pra você tem stickers pra usar nos comentários, e aí você também tem acesso a 2 vídeos extras todos os meses, vídeos que são maiores. Por exemplo, esse vídeo aqui tá curtinho, mas um vídeo de membros é 40 minutos, e é da gente falando de bobagens que a gente não poderia falar aqui no canal. É a gente falando mal de pessoas que a gente seria cancelado, então vai lá, porque tem vídeo da gente reclamando de apresentador, de ex-BBB, avaliando filhos de famosos, então tem bastante coisa legal pra você acompanhar lá. Agora é o momento que eu falo o que o SBT poderia fazer de certo. Claro, não tem qualquer estudo, não tenho nada. Isso aqui é opinião como telespectador que sente um apreço pela emissora. Eu assisti muito SBT na vida. Então eu sinto um apreço pela SBT, eu quero ajudar. Eu quero que essa emissora, sabe, se levante. Eu anotei aqui alguns tópicos que eu acho que realmente ajudariam o SBT. Como, por exemplo, férias para Iris Abravanel. A mulher não para de trabalhar. A esposa do chefe está quase ininterruptamente, desde 2012, escrevendo novela infantil. Não ela sozinha, claro, ela tem uma equipe gigantesca de pessoas que escrevem. Mas eu acho que faria bem descansar um pouco. A Iris tem um jeito de conduzir história. Eu acho que seria interessante o SBT fazer como ele fez na época de Carinha de Anjo, que revezou entre 2 equipes. A Iris tinha feito Cúmplices de um Resgate, aí ela descansou e aí entrou a equipe da Leonor Correia pra fazer Carinha de Anjo. E deu pra ver que eram umas novelas muito diferentes. Então eu acho que faria bem pro SBT esse revezamento. Uma novela da Iris, outra de outra pessoa, aí volta pra Iris, e assim por diante. A gente sabe que ela tem preferência porque ela é a esposa do chefe. Ela dorme com o Silvio Santos. Então, sei lá, eu acho que faria bem. Até porque eu acho que esse gênero de novelas infantis ainda pode render muito se eles derem uma maneirada nisso. Também anotei aqui. Game show para Celso Portiolli. O Celso Portiolli, ele é muito bom. Claro, você não pode perguntar o que ele estava fazendo na manhã de 11 de setembro. Porém, ele é um ótimo apresentador. E assim, ele ficou mais provado isso quando a SBT conseguiu os direitos para fazer o Show do Milhão. Tava divertidíssimo. Foi uma temporada muito curta. Infelizmente não vai voltar por inúmeros motivos, inclusive eu acho que inclusive de direitos de programa. E eu fiquei muito feliz de saber que agora o Celso Portiolli vai apresentar um novo game show às quartas-feiras à noite, patrocinado por uma rede de farmácias. Então,
É isso que eu espero. Eu espero um Celso Portiolli lá falando o que é piroga na minha noite de quarta-feira, principalmente porque é um dia que as novelas da Globo acabam muito cedo. Você tem que aproveitar isso pra atrair. É o dia, por exemplo, que uma rede TV aproveita para passar uma Luciana Gimenez, um Teste de Fidelidade. Então você tem que aproveitar essas coisas das outras emissoras. E eu acho que quarta-feira é um dia ótimo para isso. Eu vou ficar muito contente com esse programa do Celso Portiolli. E acho que Celso Portiolli tem que ter mais destaque na programação, sim. Anotei aqui. Descanso para o Bake Off Brasil. Eu já assisti muito Bake Off Brasil. Eu acho um formato muito legal. Eu acho que é um dos melhores reality shows culinários que passam no Brasil. A gente reclama da Band com Masterchef normal, amadores, profissionais, crianças, idosos, Masterchef Pet, não sei. Mas o SBT é muito, ele emenda uma temporada em outra do Bake Off, o negócio tá saturado e ainda os episódios são cada vez maiores. Se antes você via lá bonitinho, agora os episódios são 3 horas de duração, é quase o programa ao vivo que você assiste, você tem que acompanhar as pessoas fazendo um bolo lá ao vivo. Eu sinto falta de quando o SBT revezava com outros realities. Eles tinham o Hell's Kitchen, Cozinha Sob Pressão, tinha aquele lá, o reality show de churrasco. Então eu acho que faria bem ter a faixa lá dos realities culinários, mas ficar alternando de novo, porque só o Bake Off, a cereja do bolo, cansa bastante, por melhor que seja o programa, por melhor que seja o formato. E por fim, respeito às novelas mexicanas, fazendo aqui coro ao que o Thiago do Almanac Latino fala. O SBT tem que respeitar um pouco mais as novelas mexicanas, porque é muito estranho você pensar que todo mundo está interessado em novela mexicana. É Globoplay lançando, comprando novela para o seu catálogo e outros serviços de streaming. É a Warner criando o canal TNT Novelas para exibir novelas latinas e turcas, etc. Existe todo um nicho gigantesco de pessoas querendo ver dramaturgias leves, românticas, etc. E o que a SBT faz? Não faz nada. Reprisa umas novelas aí que já foi requentada trocentas vezes. Mesmo novelas que não deram tão certo, eles estão reprisando de novo. Acho que falta não só o SBT apostar em mais novelas inéditas na faixa da tarde, como também criar uma faixa noturna para novelas mais, não vou falar pesadas, novelas que não precisam de corte, porque à tarde você acaba tendo que cortar uma outra coisa. A Televisa produz tanta novela, ela é a campeã mundial de exportação de novela, dado que eu tirei da minha cabeça, porque eu não sei se isso está atualizado, mas ela vende novela para um cacete pro mundo inteiro, todo mundo assiste essas novelas. Por que que nós não estamos tendo esse conteúdo? E é uma coisa diferente do que as outras emissoras estão fazendo. Aí você aproveita e às vezes você consegue um público que está fugindo de um Terra e Paixão. E eu acho que é isso, porque o SBT está numa crise, as pessoas não estão assistindo, eles não estão conseguindo inovar. Aí não sei se é falta de dinheiro, é falta de vontade, é Silvio Santos que parou de mexer lá naquilo e Daniela Beirute não sabe muito o que fazer. Às vezes ela tá lá fazendo sua maratona de Glauber Rocha e não tá fazendo o planejamento da emissora. Mas é triste que uma emissora com tanta história, com tanto um celeiro de tantos programas, apresentadores e artistas excelentes esteja num buraco desses. A gente já viu, pelo menos eu na minha vida já vi o SBT passando por trocentas crises, mas ele sempre passou por isso. Agora essa parece que tá meio difícil de passar. Então é triste. Eu gostaria que o SBT se recuperasse e voltasse a ser uma emissora competitiva, até porque, tendo mais competição, faz com que as outras emissoras também se mexam, que é o que a gente quer, na verdade. A gente quer mais entretenimento pra gente, no fim das contas. E se você quer ver outros vídeos sobre novelas, reality shows, programas de auditório do Celso Portiolli, recomendo você ficar aqui no canal Coisas de TV, que eu e a Larissa a gente sempre tá fazendo vídeo disso. Então, para acompanhar tudo isso, peço para você se inscrever no canal e seguir a gente nas redes sociais, tanto as nossas pessoais quanto as do canal, porque lá a gente tá sempre divulgando quando sai vídeo novo aqui no canal. Então, sinta-se convidado a opinar, falar aí o que você acha que o SBT deveria fazer para consertar essa crise de audiência. E acho que é isso. Então a gente se vê no próximo vídeo. Até mais e tchau. Terceira torre. Falando em torre, lembrei de 11 de setembro. Que tanto fala no meu nome. Que eu não tenho nada a ver.